Você já parou para perceber o que realmente sai da sua boca todos os dias? A maioria das pessoas acredita que as palavras são apenas sons, apenas uma forma de se comunicar. Mas a verdade é que toda palavra é uma onda, e toda onda carrega uma frequência. Cada vez que você fala, você está programando o seu próprio campo vibracional e, sem perceber, pode estar sabotando completamente a sua realidade. Existe uma razão pela qual alguns parecem manifestar com facilidade e outros vivem travados no mesmo ciclo de frustração, escassez e cansaço. Não é sorte, não é destino, é linguagem vibracional, porque o universo não entende o que você diz, ele entende o que você vibra enquanto diz. E é aí que mora o segredo. Pare um instante e pense, quantas vezes você já disse coisas como eu não aguento mais isso, tudo dá errado pra mim, dinheiro é difícil, eu tô tentando, mas nada muda. Essas frases parecem inofensivas, mas cada uma delas é uma programação energética. Você não está apenas descrevendo a sua realidade, está reforçando e perpetuando ela. A física quântica mostra que o observador influencia o campo, e o campo responde ao que é emitido com coerência vibracional. Então, quando você fala, o universo responde: ah, é isso que você está vibrando? Então eu te dou mais disso. O problema é que ninguém nos ensinou isso. Desde pequenos, aprendemos a repetir frases negativas como forma de desabafo, mas cada desabafo carrega um código vibracional. E o campo quântico não entende ironia, não entende sarcasmo, não entende força de expressão, ele entende frequência. É como se cada palavra fosse uma senha, uma vibração emitida para o universo. E a cada repetição, essa senha abre o mesmo tipo de porta. A porta da escassez, do medo, da dúvida. Por isso, não adianta afirmar, eu quero prosperar. Se o resto do dia você repete, eu tô quebrado, nada dá certo, isso é impossível, essas frases anulam a vibração do seu desejo. Havia uma mulher chamada Elisa. Durante anos, ela sonhou em mudar de vida, ter estabilidade financeira, encontrar propósito, sentir paz. Mas, mesmo estudando sobre lei da atração e espiritualidade, nada realmente mudava. Até que um dia, durante uma conversa simples, alguém disse a ela: Elisa, percebe como você fala o tempo todo que está cansada, que a vida é difícil, que você está tentando? Ela riu e respondeu: mas eu tô sendo sincera, é o que eu vivo. E foi aí que veio o insight, porque a verdade é, enquanto você fala o que vive, continua vivendo o que fala. Naquele momento, Elisa percebeu que estava sendo fiel à realidade que queria mudar, e a partir dali começou a mudar o código. Não com esforço, mas com consciência. Ela trocou eu tô tentando por eu estou aprendendo. Trocou mas não tenho tempo por estou escolhendo o que é prioridade. E aos poucos o campo começou a responder. Neurocientificamente, isso faz total sentido. Toda vez que você fala algo, seu cérebro não diferencia se é real ou não. Ele reage com base na informação energética e produz hormônios e vibrações compatíveis com aquela emoção. Diz, estou cansado? Seu corpo reduz dopamina e aumenta cortisol. Diz, eu sou grato? Seu corpo libera serotonina e aumenta a coerência cardíaca. Cada palavra cria uma resposta química que sustenta uma realidade vibracional. Ou seja, você literalmente se torna o que você fala. E é exatamente por isso que mudar a linguagem muda a vida. Porque você muda o que o campo reconhece como sua vibração principal. Agora respira fundo. Pense nas palavras que você mais repete, aquelas frases que saem automaticamente quando você se irrita, se frustra ou se sente inseguro. Elas são o espelho da sua vibração. E talvez, apenas talvez, esteja aí o motivo de o universo ainda não te entregar o que você vem pedindo há tanto tempo. A boa notícia, você pode reprogramar tudo isso, mas não tentando pensar positivo, e sim sentindo a verdade por trás do que você fala. Nas próximas partes desse vídeo, eu vou te mostrar quais são as palavras mais perigosas vibracionalmente e por que elas bloqueiam o campo. Como reverter a energia imediatamente através da linguagem consciente. E o passo quântico que transforma a palavra em vibração coerente. Mas antes, lembre-se, o que você fala sobre si mesmo é o que o universo acredita sobre você. Porque as palavras são comandos quânticos. E todo comando gera criação. Se isso já começou a fazer sentido para você, é porque o seu campo está pronto para atualizar a linguagem com a qual se comunica com o universo. Você já ouviu a frase, a energia segue o foco? Pois bem, ela poderia muito bem ser dita assim, a energia segue as palavras que o seu foco escolhe. Tudo o que você fala é um ato de escolha vibracional. E quanto mais você repete uma frase, mais essa vibração se fixa no campo. O cérebro ama o que é repetido. É assim que ele economiza energia, criando trilhas neurais que mantêm hábitos e percepções. Mas o universo funciona da mesma forma. Ele responde ao que você repete com emoção. Cada vez que você diz nunca consigo, está esculpindo uma trilha neural de impossibilidade. E cada vez que você diz tudo conspira a meu favor, está programando a percepção para reconhecer sincronicidades. Não se trata de mágica, é neuroplasticidade e coerência vibracional. A frequência cardíaca e o campo magnético que você emite
ficam alinhados com o padrão linguístico dominante. Ou seja, você literalmente vibra aquilo que declara. Pega 2 grupos de frases simples, travas vibracionais, eu estou tentando, isso é difícil, eu não posso, um dia talvez. Essas frases vibram distância. O campo entende que o que você quer ainda não existe e mantém isso como realidade. Chaves vibracionais, mas eu estou aprendendo, eu estou me tornando, estou aberto às possibilidades, estou pronto agora. Essas vibram presença, movimento e coerência. O campo entende, ele já está no processo de ser, e a manifestação acelera. Na física quântica existe o princípio da superposição. Todas as possibilidades existem ao mesmo tempo, até que uma é colapsada pela observação. A linguagem é o ato de observação mais poderoso que existe, porque quando você fala, está afirmando uma versão da realidade. A cada frase você colapsa uma probabilidade. Se diz, eu sou azarado, o colapso acontece nessa linha vibracional. Mas se diz, a sorte me encontra todos os dias, o campo reorganiza partículas, circunstâncias e encontros para confirmar essa versão. As palavras são o clique quântico que define em qual universo você está vibrando. A neurociência comprova, o corpo não distingue o que você imagina, fala ou sente. Se você repete frases negativas, ativa os mesmos circuitos cerebrais de trauma e escassez. Se repete afirmações elevadas, ativa circuitos de expansão, criatividade e prazer. Isso significa que cada palavra é uma microdose de condicionamento. Você pode se viciar em reclamar, e o corpo passa a buscar essa química. Mas pode se recondicionar ao prazer, à gratidão, à leveza. O segredo está na consciência antes da fala. Pense antes. Isso que vou dizer me aproxima ou me afasta da vibração que quero viver. Se afasta, respira. Silêncio também é vibração. Às vezes, não dizer nada já é uma forma de reprogramar. Pense em alguém que está tentando manifestar prosperidade, mas todos os dias, ao olhar o saldo da conta, repete: não dá, é impossível. O campo entende que ele vibra falta. E o que o universo pode fazer diante de uma vibração de falta? Entregar mais falta. Agora imagine se essa mesma pessoa muda a fala para: eu estou aprendendo a lidar com o dinheiro de uma forma mais sábia. O cérebro relaxa, o coração entra em coerência e o campo sente abertura. E onde há abertura, há fluxo. A diferença entre os 2 casos não é a frase em si, mas a emoção embutida nela. O universo lê vibrações, não palavras literais. Quando você fala com convicção, ativa o que os físicos chamam de ressonância. A ressonância é o fenômeno que faz um som vibrar outro corpo sem tocá-lo. É o mesmo princípio da lei da atração. Você emite uma frequência e o campo responde vibrando na mesma. Então, quando você diz eu sou digno do melhor, está vibrando dignidade. Quando diz eu não mereço, vibra culpa. O campo não julga, ele só replica. Por isso, a vigilância linguística é um ato de amor próprio. Você não está apenas falando bonito, está reescrevendo o seu código energético. Experimente por 7 dias observar as palavras que mais saem da sua boca. Anote todas. Depois, reescreva cada uma delas numa vibração de expansão. Exemplo: estou cansado. Meu corpo está pedindo pausa para recarregar. Nada dá certo. Estou aprendendo o que precisa ser ajustado. Isso é difícil. Estou me tornando capaz de lidar com isso. Você não está mentindo, está reescrevendo a frequência com a qual conversa com o universo. E lembre-se, a frequência não se ajusta de uma vez, ela se estabiliza pela constância. Cada vez que você fala conscientemente, realinha o seu campo um pouco mais, até que chega o momento em que o novo vocabulário se torna a sua nova vibração. Fecha os olhos um instante, respira fundo, pensa nas 3 palavras que você mais usa quando fala de si mesmo. Agora pergunta: essas palavras estão me aproximando ou me afastando da vida que eu desejo? Se sentir que alguma delas carrega dor, não se culpe. Apenas respira e diga: eu escolho me expressar com amor. Essa simples decisão já muda a assinatura energética do seu campo. Tudo o que você fala está sendo registrado vibracionalmente. O universo não esquece, ele ressoa. E quando a sua linguagem muda, sua realidade muda com ela. Na próxima parte, você vai entender como transformar palavra em poder quântico consciente e como criar uma nova realidade simplesmente mudando o jeito de se expressar. Porque no fim, o verbo não descreve o mundo, o verbo cria o mundo. Se até aqui algo dentro de você está vibrando diferente, é sinal de que o seu campo está pronto para a próxima atualização. Você se lembra da primeira frase que disse hoje? Talvez tenha sido um bom dia, um não acredito ou um simples estou cansado. Pois é, essa foi a sua primeira criação do dia. A cada manhã, o campo quântico se renova ao seu redor e espera em silêncio o primeiro comando vibracional que você vai emitir. E esse comando vem através das palavras. Desde os textos antigos, existe uma frase que ecoa como uma verdade universal. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa não é uma metáfora religiosa. É um lembrete científico e espiritual de que toda criação começa pela vibração expressa. O som
é a primeira forma de energia perceptível que molda a matéria. E as suas palavras são a forma como você molda o seu universo pessoal. Cada eu sou que você pronuncia é uma senha quântica. Eu sou cansado, eu sou azarado, eu sou burro. Essas senhas programam o campo com frequências de limitação. Mas quando você diz, eu sou luz, eu sou abundância, eu sou merecedor, você reconecta o seu campo à vibração original de criação. Pesquisas em simática e o estudo das formas criadas pelo som mostram que vibrações diferentes geram padrões geométricos diferentes na matéria. Uma nota musical suave cria desenhos simétricos e harmoniosos. Um som distorcido cria formas caóticas. O mesmo acontece dentro de você. As palavras que você emite vibram nas moléculas de água do seu corpo, reorganizando suas células, emoções e percepção. Você é um organismo quântico que responde à própria voz. É por isso que mudar o vocabulário não é apenas pensar positivo. É recriar a geometria do seu campo energético. Imagine um homem diante de um espelho. Todos os dias ele acorda, olha para si mesmo e diz, você não é suficiente. Com o tempo, o reflexo parece acreditar. A luz do olhar dele vai apagando, o corpo vai curvando, a vibração vai diminuindo. Mas um dia, ele decide mudar uma única coisa, as palavras. Ele ainda se sente o mesmo, mas ao se olhar diz, eu estou me tornando o homem que nasci para ser. No começo ele não acredita, mas o campo acredita, porque o campo responde à vibração, não há dúvida. E aos poucos, o espelho começa a refletir outro rosto. O olhar volta a brilhar, o corpo volta a se expandir e o mundo começa a responder de uma nova forma. Nada externo mudou, mas o verbo mudou. E o verbo cria o mundo. Agora fecha os olhos, respira fundo, sente o ar entrando e saindo, repete mentalmente comigo. Eu libero toda palavra que me aprisionava. Eu escolho falar a partir da verdade que vibra amor. Minhas palavras são energia viva, moldando a minha nova realidade. Tudo o que eu digo cria, e eu escolho criar a partir da luz. Permita que essa vibração se espalhe pelo seu corpo. Sinta o coração pulsando em coerência. Sinta a calma, sinta o poder silencioso que surge quando a sua voz volta a ser instrumento da criação. Esse é o ponto zero. O lugar onde tudo começa de novo, e tudo começa dentro de você. De agora em diante, escolha suas palavras como quem escolhe sementes. Cada frase plantada é uma realidade esperando para nascer. E lembre-se, a manifestação não é sobre forçar o universo, é sobre conversar com ele na mesma linguagem. Quando você fala com amor, o universo responde com abundância. Quando fala com medo, ele responde com resistência. Não porque ele te julga, mas porque ele reflete. Você é o verbo em movimento. E cada sílaba que pronuncia ecoa nas dimensões da sua própria criação. Se o que você sentiu aqui ressoou com o que vibra dentro de você, é porque o seu campo está pronto para transcender o padrão das palavras antigas e começar a falar a linguagem da criação consciente. Curta esse vídeo, inscreva-se nesse canal, não porque é um gesto automático, mas porque ao fazer isso, você está dizendo ao universo, eu estou pronto para continuar essa jornada de expansão. Cada ação é uma vibração, e a sua vibração está criando agora. Lembre-se, suas palavras são feitiços quânticos, use-as para abrir portas, não para construir prisões.